Olá, pessoal! Bem-vindos ao Mosaico Cultural. A criatividade do DF se reúne para apresentar um grande mosaico cultural. Até o dia 25 de outubro, a música, o teatro, a literatura, o artesanato, o audiovisual e o patrimônio cultural do território chegam à sua casa através do YouTube. Nosso mosaico é composto por espetáculos teatrais, oficinas formativas, sarau de poesia, feirinha virtual e muitas outras atividades. O projeto desafia artistas e coletivos a se expressarem no mundo virtual, experimentando linguagens, formatos e novos futuros atravessados pela pandemia, apresentando conteúdos exclusivos para a web. Agora só falta você, a peça que vai completar esse mosaico. Mosaico Cultural é uma realização da Box Companhia de Arte, co-realizado pela Cervejaria Criolina e o Instituto Soma Cidadania Criativa. O projeto reúne esforços do mandato do deputado Leandro Grais em injetar recursos na economia do DF em tempos difíceis para este setor, gravemente impactado pela crise econômica atribuída ao novo coronavírus. Tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e do Governo de Brasília. Mosaico também reúne os coletivos Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, Celeiro das Antas, Cia Fábula, Criolina, Ibras, Movimento Supernova, Rádio Utopia FM e Sou Brás. E também tem apoio Grande Circular, JM Tecnologia em Eventos, Luz em Movimento, Mixatu, Prisma, Produça e o Nome Produção e Comunicação. Acompanhe a programação completa em mosaicoculturaldf.com.br e se inscreva aqui no canal para poder assistir às nossas lives em tempo real. E hoje é dia de apresentar Zé Regino e Celeiro das Antas. Fundado em 1991, o grupo de teatro Celeiro das Antas desenvolve pesquisas e experimentação sobre comicidade e palhaçaria. No projeto Antas Confinadas, o grupo compartilha saberes sobre o humor físico, ensinando técnicas teatrais do humor e realizando estudo de personagens a partir da obra Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. A aula de hoje tem como tema Ação, Reação e Ritmo, com a apresentação de Zé Regino e Rodrigo Leles. Muita honra, eu amo esse coletivo, em apresentar Celeiro das Antas. Senhoras e senhores, olá! Que bom! Estamos aqui de volta. Nós, as Antas Confinadas, estamos aqui para compartilhar os nossos aprendizados, as nossas trocas de experiências. É um prazer imenso estar participando desse projeto Mosaico Cultural, principalmente nesse momento que a gente está tendo que manter todo o isolamento, toda essa distância, poder estar aqui e compartilhar com vocês a pesquisa que o nosso grupo vem desenvolvendo há anos é um tremendo de um privilégio. Então, quem já está nos acompanhando viu que cada dia eu nunca estou sozinho, eu sempre tenho uma companhia especial. E hoje, para variar, porque eu não sou bobo, eu não sou bobo, eu não ando tão mal acompanhado assim. Quando eu quero minhas companhias, elas são maravilhosas, elas não são tão boas. Mas, nesse caso, eu estou com uma companhia especial, muito especial. Atenção! Senhoras e senhores, com vocês, ele, o grande, o super estrelar, o técnico, o ator, o diretor de cena, Rodrigo Leles! Muito agradecido! E aí, queridão, como é que você tá? Eu tô tranquilo, tô jóia, preparado, ansioso. Processo também para construção de cena, dando prosseguimento, nós vamos falar de ação, reação e ritmo. Bum, 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 bum. Como é que isso interfere? Como é que isso altera? Como é que isso
acontece no trabalho do ator? Esses elementos são realmente essenciais? Então vamos lá. O que você me diz disso? Lelis! Opa! Primeiramente, esse trabalho foi um presente para mim, porque muito lindo, muito legal e de muita utilidade estar revisitando esses lugares, né? E para mim foi um presente mesmo, porque a cada dia que passa eu vejo o quanto é importante a gente estar entendendo nossa ferramenta de trabalho, entendendo aonde que a gente vai buscar e dando manutenção, colocando em prática. Porque todo esse trabalho que a gente fez aqui, ó, se não for colocado na prática, não vale nada. E não é só na prática do indivíduo, é na prática do coletivo, né? Sim. Que a gente trabalha em grupo, né? Sim. E quando a gente trabalha em grupo, uma coisa que é muito importante é o grupo ter o mesmo repertório de linguagem, né? Falar o mesmo idioma. Quando a gente fala de algum conceito, esse conceito tem que ser comum. Porque quando uma pessoa não compreende o conceito da mesma forma, ele vai praticar também de um jeito diferente, não é verdade? Então, quando a gente, dentro do grupo, um grupo afinado, azeitado, como é o grupo de teatro Celeiro das Antas, a gente tem um idioma bem afinadinho, a gente fala bem legal e a gente vai agora, então, começar a trazer os estudos do Lelis. Pam, pararam. Tum, 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 tum. Tum, Ação, reação e ritmo. Agora, um indivíduo desse coletivo vai falar um pouquinho sobre o corpo do indivíduo que vai trabalhar dentro desse corpo coletivo. Então, antes de falar um pouquinho de ação, reação e ritmo, eu queria dar uma introdução, se possível, falando a respeito da onde a gente vai começar e da onde a gente vai partir. Quem vai estar em ação? Quem vai reagir? Ritmo de quê? A gente vai partir então de um pressuposto. E eu vou, como Rodrigo Lelis, eu só posso primeiramente falar na primeira pessoa. Eu vou falar do eu. Quem sou eu? Eu sou essa pessoa que está vos falando, vos comunicando? Sim, mas só que eu, Rodrigo Lelis, eu não sou só o meu corpo físico. Eu sou além disso. Eu sou além do meu corpo físico. Então esse Rodrigo, que nós vamos chamar de espírito, espírito. Mas não é esse espírito, uma penada que as pessoas tendem a levar com preconceito pré-estabelecido. Não tem nada a ver essa coisa de espírito, alma penada. É o espírito, eu estou falando essa parte da consciência. Eu sou um corpo físico habitado por uma consciência. Então eu não sou o meu corpo físico. O meu corpo físico, ele me pertence. Então a gente vai partir desse pressuposto. Caramba, Lelis! O papo agora vai ser profundo, hein? Prepara. Fica confortável. O papo vai ser profundo. Então vamos lá. Eu, espírito, consciência, mais meu corpo físico, sou apenas um instrumento de comunicação. Porque a gente está partindo do pressuposto de que somos atores e queremos nos comunicar com alguém. Não é verdade? Então, tudo que a gente faz é uma criação espiritual, ou seja, é uma criação que vem do mundo da imaginação. Ele parte de um lugar que não é um lugar palpável, que não é um lugar simplesmente físico. A gente imagina tudo aquilo que a gente vai materializar. Então a gente chama isso de criação espiritual. Olha, meu corpo não me pertence. Não, meu corpo me pertence. Meu corpo não sou eu sou além disso aqui. Olha, se eu qualquer coisa eu errar aqui, você me corrige. Tá bom. Eu sou livre, eu sou superior ao meu corpo. Então o que acontece? Eu vou usar isso aqui e isso aqui simplesmente para me comunicar para vocês. Só que tudo que a gente vai fazer aqui, a gente tem que fazer com consciência.
Porque a gente não pode fazer nada de maneira aleatória sem tomar consciência do que a gente está falando. Lelis, esse seria então, vamos chamar assim, a presença da consciência é o que difere o trabalho do ator, quando ele está em cena, e o nosso corpo no cotidiano. Total. O corpo no cotidiano, ele não está o tempo inteiro preocupado com o que ele está fazendo, exceto se você é um ator, investigador, pesquisador, que a gente usa o nosso cotidiano para nos observar e observar os outros, né? Agora, quando a gente está em cena, a gente costuma falar estado de trabalho. Você tem que estar em estado de trabalho. O que é isso? Que ele está colocando aqui, consciência total. E às vezes a gente usa essa consciência até contra a gente. Porque em casa a gente abre uma geladeira, a gente prepara uma comida, a gente troca uma lâmpada, a gente faz muitas ações cotidianas. Aí às vezes a gente leva esse trabalho pro teatro e a gente esquece de se preencher, uma coisa que a gente vai vir lá pra frente. Aí a gente quer o quê? Mostrar que está presente. E a gente depõe contra a gente nesse mesmo lugar. Então o nosso trabalho é uma linha tênue, né? Sim. Então vamos lá? Vou dar seguimento. Uau, o cara aqui é sério, amigo. Ainda partindo aqui, ó, eu entro em cena não só com o meu corpo. O meu corpo dá o código que meu espírito chegou. Como assim? É porque eu entro em cena, já está acontecendo alguma coisa, já está fomentando, já está acontecendo. Então, quando você entra em cena, você não é simplesmente aquela massa corporal vestida com figurino e com a maquiagem X. Não, aquilo ali são códigos para transmitir alguma coisa. A gente é algo que está funcionando ali, ó, por detrás da nossa caixola. A gente já está trabalhando, a gente é além. Eu posso reverberar minha energia, eu posso preencher a cena sem fazer nenhum gesto físico. Eu posso preencher esse lugar. Entende? Sim, claro. A tua energia expande, né? Você alcança o outro espaço, Sim. você alcança o outro com a sua presença. Costumamos dizer que o espírito não tem limitações físicas. O espírito não tem esse lugar. Antes de passar esse desenho, fala um pouquinho dele. Aqui, ó, eu quis colocar o corpo físico preenchido por uma energia. Aqui eu já estou dilatando. Eu posso, um trabalho de acrobacia de solo, por exemplo, eu quero fazer um salto mortal. Eu vou entrar e vou fazer um salto mortal. Não é só o meu corpo físico que chega ali e salta. Eu já me projeto. Eu tenho que entender que tem uma ponta de mesa ali, que se eu bater a cabeça naquela quina ali, vai machucar. Só que é uma coisa que não é uma coisa, é uma matemática que ela não é tão racional. Ela vem da projeção. Eu me vejo indo e eu sei como que meu corpo vai caber dentro daquele estado físico. Porque meu espírito, ele ocupa aquele lugar antes de eu me lançar. Depois que o corpo físico foi, é caminhão sem freio. Mas antes disso a gente tem esse estado de consciência. Porque o trabalho do ator, ele é nada mais, nada menos do que treinar o corpo e o espírito. E isso a gente está só introduzindo, porque agora que nós vamos entrar no tema que a gente vai abordar, né? Agora a gente entendeu o nosso material de trabalho, da onde a gente parte e para quê, que é comunicar-se, né? A gente é um espírito que carrega um corpo físico que tem a responsabilidade de se comunicar com a plateia. A responsabilidade e o desejo, né? E o desejo. Porque tudo nasce do desejo, da vontade, o que me move, o que me impulsiona em direção a fazer tudo isso com o meu corpo, né? A buscar essa disciplina, a buscar essa dedicação, né? É o desejo de compartilhar a experiência, né? Total, com certeza. Se a gente não tiver essa motivação, se a gente não tiver essa disciplina, esse estudo e essa prática diária, é muito complicado a gente entender. Porque na teoria é muito simples. Agora na prática a realidade é outra.
Mas com o tempo, é só uma questão de começar. Quando começamos, você vai se identificando, daqui a pouco essa teoria e essa prática andam tão juntos, que a gente precisa de parar, dar um tempo até para poder teorizar um pouco sobre um, sobre o outro, porque é tudo meu, né? A gente acaba falando como se tudo fosse uma coisa só. E a gente, quando separa, se separa exatamente para fazer esse compartilhamento, essa troca, para chegar com mais clareza para você que está aí e que eu tenho certeza que vai colocar muitas dessas coisas em prática. Eu tenho certeza. Só faltava essa informação para você dar o início. Vamos lá, vou dar sequência agora falando um pouquinho sobre ação. O que é ação? Ação, se a gente pegar o dicionário, é um substantivo feminino que evidencia uma força de um agente ou seu efeito. Disposição para agir, atividade, energia, movimento, luz, câmera, ação. Ação. A ação, ela tem que partir de algum lugar. Essa mesma motivação que você falou antes, ela acontece também antes da gente agir, antes da gente ter, quando a gente toma consciência que a gente vai agir, que a gente vai se inflamar para fazer uma ação, tanto ela interna como uma ação física, a gente é motivado por alguma coisa. Isso a gente denomina impulso. É um tema muito interessante da gente estar abordando. Hoje eu vou ficar no raso aqui, porque minha colega já colocou, né? A Elisa vai falar sobre impulso. A Elisa vai falar sobre impulso, né? Então, hoje a gente vai falar sobre ação. Ação, a gente costuma dividir ela em ação interna e ação física. Um pouquinho que eu vou falar do impulso agora, só para a gente entender esse lugar, ó, que o impulso é o princípio gerador de qualquer ação. Ele ainda não é ação, mas dá origem a ela. Permitir ser tomado pelo impulso cria uma atenção na plateia. É aquele momento que antecede qualquer coisa, né? O impulso, ele precede o que vai ser feito. Muito, muito bem colocado. Obrigado, professor. Eu orgulhoso de mim. Muito bem, ele antecede, é isso. Aí a gente tem que tomar o quê? Consciência do nosso impulso. Porque se a gente tiver uma consciência do impulso, mais uma respiração consciente, a gente vai chegar onde a gente quer. Que é o quê? Ação espontânea. É muito incrível isso, né? É muito incrível porque a gente fala da ação espontânea e o nosso trabalho de ator consiste em você elaborar essa ação. Você fazer essa ação parecer que ela é espontânea. Só que, por que a gente chama então de ação espontânea? Porque no decorrer do processo de criação, ela nasce de forma espontânea. E é tão incrível que às vezes você improvisa uma cena, é divertido, ela é muito legal. E você vai repetir, necessariamente você não repete da mesma forma, porque você não se ateve. Você ainda não decodificou aquilo. Quando você decodifica com os elementos que você está usando, você consegue repetir. E essa ação que nasce de forma espontânea, a gente treina para executá-la para parecer espontânea, não é? Sim. É um jogo de faz de conta, é uma brincadeira jogo de faz de conta que acaba virando uma partitura pra gente. Sim. A partir do momento que a gente tem domínio de toda essa partitura, a gente consegue ter esse mesmo estado de animosidade diversas vezes. Esse é o grande pulo do gato, chegar nesse estado de ação espontânea. Uau, tá achando legal. Vamos lá. Vamos seguindo, vamos seguindo. E aí, como é que é a ação? É chegar lá e fazer? Não é tão simples quanto parece, mas porém é divertido quando a gente entende as ferramentas que a gente tem para nos auxiliar nesse lugar. No início, no princípio, era o verbo. Como assim? No princípio era o verbo. A gente vai partir
Só para criar um suspense. Para falar do verbo, primeiro eu quero zerar. A gente, no nosso trabalho, a gente tem muito dessa coisa da tela em branco. Como assim a tela em branco? A gente tem que partir de um pressuposto, né? Eu preciso zerar. Para zerar a gente vai fazer o quê? Entender um pouquinho sobre o silêncio. Silêncio não é só o momento em que não dizemos nada. Ele envolve a ausência de qualquer ação no físico ou na mente. No princípio era o verbo, mas primeiro a gente tem que silenciar a mente e silenciar o corpo. Isso é porque talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer, né? Difícil, assim, mais desafiador. Eu não gosto da palavra difícil, não, porque fica distante da gente, fica longe. Não, é desafiador. Silenciar a mente, porque a nossa mente é terrível, né? A gente está o tempo inteiro pensando, sempre criando coisas na cabeça. Ou a nossa cabeça está no futuro, pensando o que vai acontecer, enchendo a gente de ansiedade, ou está no passado. Sim. Não é? Lembrando do que aconteceu, sabendo que tudo isso são vestígios. Nada disso que aconteceu pode ter sido necessariamente aquilo. É o que ficou com você, né? Sim. É o que ficou com você. Que você pegar um episódio, pegar 5 pessoas que viveram a mesma coisa, cada um vai dar a sua versão. Qual é a versão do que aconteceu? Ou seja, não deixa de ser uma ilusão. Estar no presente. Estar no presente. É o princípio de você começar a silenciar a mente. Sim, e a gente trabalha com exercícios para isso. Para a gente aprender a silenciar o nosso corpo, a gente vai trabalhar a nossa consciência corporal. O Rodrigo Leves, quando ele entra na padaria, a pessoa olha, nossa, olha aquele menino, parece um mexicano, com coque, papá. Tem toda uma leitura por trás de quem é o Rodrigo Leves. Então eu, sem falar nada, eu já estou me comunicando. Só que no teatro, a gente procura buscar esse corpo neutro, a neutralidade. A gente tenta não trazer as marcas da nossa vida para afetar, para a gente, em cima dessa tela branca, a gente pintar um quadro novo. E a mente da gente também é possível a gente esvaziar a nossa mente para, em cima daquilo ali, a gente afetar com um trabalho novo. É um trabalho que eu precisei trabalhar muito para entender esse lugar, porque eu nunca tinha meditado, eu nunca tinha respirado fora dessa minha caixinha perturbada. Eu costumava dizer, né, que eu era um jovem muito barulhado. Minha cabeça não parava, inflamando. Minha cabeça inflamava muito pensamento ao mesmo tempo. E isso era uma coisa que, de certa forma, afetava diretamente o meu trabalho. Então eu tive que tomar consciência desse lugar para eu zerar. A partir do momento que eu zero o meu pensar, que eu zero a minha comunicação corporal, eu posso começar a pintar minha tela nova. Aí eu recorro à palavra. A palavra é como uma semente. Como assim? Nosso trabalho ele é muita imaginação. Ele parte desse lugar da imaginação. Se a gente não consegue imaginar, a gente não consegue materializar. A gente não consegue trazer isso para a vida ou para a cena. Compreende? Então, ó, a partir do momento que a gente plantou uma palavra, a gente espera germinar. A gente costuma dizer que isso é reverberar. A gente tem que deixar aquilo ali reverberar no corpo. O que é o reverberar no corpo? A palavra morta vai se fazer presente. Compreende? E tudo acontece na pausa. Não é da noite para o dia que a gente vai entender um texto.
A gente precisa de coletar material humano suficiente para a gente conseguir defender um personagem. Então, são meses, são anos, é uma vida inteira de trabalho para a gente estar conseguindo entender as camadas, entender. Apenas peço que silenciem para melhor compreender o debaixo das palavras. Por debaixo de uma palavra tem muita camada, tem muita camada, tem muita camada, tem muita comunicação. Você já viu alguém emburrado? Como é que você tá? Tô bem. Não tá, né? A palavra diz uma coisa, o corpo diz outra. O corpo diz outra. Tem toda uma problematização que tá... Esse tempo, gente, esse tempo que o Lelis fala, que pode te levar anos, levar toda uma vida, esse tempo é ligado ele é relativo, porque ele está ligado, por exemplo, a nós que escolhemos como uma profissão. Trazemos isso como uma profissão, a gente vai exercitar isso a vida inteira. Chegar lá, rumo 80, 90 anos ainda nesse processo. Mas você pode começar agora, já buscar essa compreensão, considerando esses elementos, experimentando, fazendo um exercício de meditação, tá? Meditar não é você necessariamente parar de pensar, não. Meditar é você compreender, prestar atenção na sua respiração e compreender como os pensamentos surgem. E com pouco de tempo você vai começando, quando você começa a entender como eles surgem, você também começa a criar pausa entre eles. E essa pausa que você cria, centrado a sua atenção na respiração, essa pausa com o tempo vai dilatando. Não é que os pensamentos não vão surgir, eles vão sempre surgir. A mente foi feita para isso, ela vai pensar o tempo inteiro. Mas quando você cria esse espaço, você cria uma possibilidade do vislumbre, né? Sim. Uma possibilidade da pausa. Para dessa pausa, algo surge. Algo inesperado, né? E quando você está naquele fluxo do pensamento vicioso, por mais que você faz uma pausa durante o dia, a cabeça volta a acontecer do mesmo jeito. Então, essa tentativa, essa busca de dilatar esse tempo, que é um exercício gostoso, 10 minutos por dia, 15 minutinhos, senta, foca a atenção na respiração e vai lá. Fica aquele tempinho focado na sua respiração. Você vai ver que a cabeça vai ficar, né, que nem a panela de pipoca. Mas com o tempo, a pipoca vai ficando mais calma. Daí, a pausa. Experimenta. Eu experimentaria hoje ainda, né? Antes de dormir, mas experimenta deitado não. Tu vai dormir. Senta na cama, senta num canto confortável e experimenta. Fica 5 minutinhos que seja, prestando atenção na sua respiração. Faz uma diferença. Eu sou prova viva que funciona. Vamos dar linha pra pipa. Vamos lá. Vamos linha pra pipa. Como eu disse na página anterior, a gente vai trabalhar ação interna e ação física. Pai, peraí, Leris, peraí. Opa! Então a ação não é só ação. A ação, ela parte de algum lugar. A ação não necessariamente ela seja um movimento físico. Antes desse movimento físico, antes do corpo agir, a gente já age com o nosso espírito, com a nossa consciência. Então, antes das pessoas verem que você está agindo, você já está agindo em silêncio. Essa seria então a ação interna. Só Sim. para recapitular, a ação interna é tudo que acontece a partir da minha subjetividade, a partir do meu espírito, digamos assim, né? Sim. Que você está colocando. A partir da minha consciência. Está aqui dentro, está interno. É isso que o Stanislavski falava, né? Tudo que passa pela cabeça Sim. está no corpo. Tudo. É isso. Tudo Aqui. que pensamos afeta nosso corpo diretamente. Aí vai aquele estado de concentração que você estava falando, de treinar na meditação. Por isso que algumas pessoas, alguns mestres da meditação, alguns holísticos falam, né? Procura pensar coisa boa para contaminar seu corpo com coisa boa. Treino imagético.
A gente vai se tocar, a gente vai se contaminar do que a gente trouxer. E a gente primeiramente traz no nosso campo da imaginação. É importante controlar os pensamentos. Tudo que a gente pensa vai contaminar o corpo. E o nosso corpo, nesse caso, juntamente com o nosso pensar, é um instrumento de comunicação. Perfeito. E aí, estão curtindo? Estão curtindo? Continua atento, tem mais coisa. Tá mais legal aí do que esse material, é ótimo. Olha lá, se eu estou em cena pensando na minha performance, isso irá afetar meu corpo. A plateia não compra o jogo, não compra o jogo. A plateia vai perder essa coisa da fidelidade, da crença no que você está fazendo. Então, a melhor coisa é você ser sincero consigo mesmo para a gente vender esse peixe para a plateia. E isso, antes da ação física, a gente tem que preencher nossa ação, a gente tem que preencher nosso corpo com ação interna. Olha lá, ó. A importância de elaborar as ações internas e externas, ter domínio do que vai fazer, para manter estado de concentração. Nesse caso, o que é o estado de concentração? Concentração é pensar numa coisa de cada vez. Pensar no que está acontecendo, o que está te afetando, o que está levando o seu corpo a fazer aquilo. A gente tem que ter esse domínio, a gente tem que ter essa consciência. E o nosso trabalho é muito isso. Tomar consciência do que a gente vai fazer. Perfeito. E ao mesmo tempo é simples, não é complexo. Não é uma questão de dedicação, é uma questão de você começar a observar, começar a perceber e começar a se apropriar disso mesmo, das ideias, né? Porque na verdade tudo isso, gente, nasce a partir dos grandes estudiosos, dos grandes mestres que observavam as pessoas em vários estados, né? Em várias formas, no trabalho, no corpo do dia a dia, no corpo da cena, né? Que faz essa diferença, e a partir dessa observação. Então isso é uma propriedade, eu diria, que está em todos nós. Sim. Cabe você querer despertar em você ou não, né? E é muito legal você falar que a gente consegue ver isso até no mundo animal. Quem aqui já viu um felino caçando? Sim. O felino, quando ele vai caçar, antes de qualquer movimento, ele não pega e sai correndo atrás do cervo galheiro ali. Não. Primeiro ele entra naquele estado de concentração, diminui o batimento cardíaco, a respiração. Ele fica em estado de prontidão. E ali, ó, ele fica só esperando o momento exato para ele agir. Porque ele vai agir em explosão. Se ele perder aquele bote, ele perdeu a caçada, ele não vai se alimentar hoje. Então, toda essa energia canalizada na ação interna dele é em prol de uma ação física com excelência. Para ele chegar naquele lugar. Ó, eu adoro esse desenho aqui, ó. O retrato de concentração é ação iminente. Quando você vê alguém concentrado ali, com prego, para bater um martelo, você já sabe ali, ó, que ele está calculando que se ele errar a pancada vai machucar. Perfeito. Então, aquele estado de concentração ali, o que está passando na cabeça dele... Tá nele, tá preparando ele para ação. Né? Está preparando ele. Precisão da pancada. Perfeito. E, aliás, me lembra uma outra coisa, essa palavra, quando eu vejo concentração, eu me lembro também da conversa que o Félix teve aqui com a gente, quando ele falava do centro. Do centro. Aí eu penso, o centro, aquele centro de energia. Quando você está voltado para aquele centro, a gente pode dizer que a gente está concentrado, né? Sim. Ele está voltado para o centro. O centro também, o centro de energia corporal, o centro de energia imaginária, também seria uma forma de a gente conseguir essa concentração. Voltar a atenção para o centro. Sim. E a partir do centro agir. Isso Caraca, é lindo. Eu estou ficando inteligente mais esses dias. Meu Deus! Estou dando surtos de inteligência.
São as antas, né? Quando ficam muito tempo confinadas. Então eu vou dar sequência, eu vou dar linha pra pipa. Massa. Olha lá, ó. Concentração, uma coisa de cada vez. Isso é fundamental. É isso. Vamos. Atenção. Agora nós vamos entrar na ação física. A ação física é quase que uma consequência das ações internas. A ação interna, ela me prepara. A ação interna, ela me dá material para que eu possa fazer uma ação física. Eu tenho que ter material humano para fazer aquilo. Eu tenho que entender o que eu tenho, com o que eu estou trabalhando e aonde eu quero chegar com isso. Tá, daí uma coisa. Entender o material humano, né? Que a gente vai concentrar. Eu falei, não sei qual desses encontros, sobre as nossas pesquisas de campo. Nós, do Celeiro das Antas, a gente trabalha sempre com um conceito que é qual é a realidade referencial que você vai utilizar para montar esse espetáculo. Então, pode ser, se eu vou falar sobre moradores de rua, eu vou para a rua observar moradores de rua, eu vou estudar, vou ler artigos que tratam sobre esse assunto, mas principalmente vou entrar em contato com essas pessoas. Se eu vou falar sobre velhos, eu vou para um abrigo, aonde eles estão, eu vou acompanhar um grupo de velhos, eu vou, no mínimo, ampliar a minha consciência, a minha visão dessa realidade, né? Para não agir em cima de preconceitos, de estereótipos, né? Achando que eu entendo de tudo, e mais ainda, né? Porque você está falando sempre da imaginação. E é importante a gente perceber que existe uma diferença entre imaginar. Quando eu imagino, quando eu uso da minha consciência, das minhas experiências, para poder imaginar uma situação, ou quando eu uso isso para poder fantasiar. Fantasia é outra coisa, né? É outra coisa. No mundo da fantasia cabe tudo, galera. Cabe gnomos, fadas, tudo que você quiser fazer. No mundo da imaginação, não. A imaginação está conectada. Você parte de algo real para imaginar. Sim. Tô falando sério isso? Tá falando sério. É isso. Faz sentido para tudo? Todo sentido. Pronto. Compra essa. Tu que tá aí, compra essa. Experimenta. Veja a diferença das duas coisas. E se a gente não alimentar esse lugar, se a gente não coletar esse pré-requisito, se a gente não tem um alicerce para a gente construir, vira um castelo de areia. Sim. Da mesma forma que a gente coleta esse material humano, da mesma forma que a gente trabalha nossas ações internas, com trabalho de respiração, com trabalho de meditação, com observação, a gente também trabalha o nosso treino físico, para a gente ter o quê? Um corpo em estado de prontidão. Tem trabalho que vai exigir, eu quero ser um acrobata. O meu trabalho vai exigir acrobacia. Se eu não tenho o mínimo de condicionamento físico, eu vou passar mal, eu vou passar vexame, porque eu não vou chegar naquele lugar. Ou então, eu desenho meu trabalho até onde o meu corpo me permite. Eu não estou falando que para fazer um acrobata, a pessoa necessariamente tem que fazer 1000 acrobacias da Daiane dos Santos. Não, mas ela tem que entender até onde o corpo dela vai. Até onde as pessoas vão acreditar nesse potencial físico. Então a gente tem que cuidar tanto do psique, tanto do espírito, quanto do corpo físico, que é meu caminhão, é o que eu dirijo, enfim. O antes, a pausa, aí a gente se alimenta disso e vamos para a ação física. Porque a ação física, ela precisa ser preenchida. Eu, com esse material humano, com esse material de imaginação, eu consigo preencher a minha ação. Entende? A alma deseja habitar no corpo, porque sem os membros, ela não pode agir nem sentir. Leonardo da Vinci. Lindo isso. Acho lindo esse colocar. Porque a gente
alimenta o nosso corpo com a nossa alma, mas querendo ou não, a gente trabalha com comunicação. Tem um porquê a gente está fazendo isso tudo. Então a gente tem que entender e tem que conciliar as nossas ferramentas de trabalho. O ator imagina com o seu corpo. Ele não pode gesticular ou mover-se sem responder às próprias imagens internas. Aquele exemplo que eu citei da acrobacia. Eu sei que eu consigo fazer um salto mortal aqui. Por quê? Porque eu sei que eu treinei. Eu tenho isso no meu treino físico. E eu consigo imaginar que cabe essa acrobacia aqui. Agora é fazer. Agora é botar para ação física. Porque eu estou partindo do plano da ideia, do plano da imaginação e estou colocando num plano físico, onde vocês vão ser cúmplices dessa ação física. Você fala uma questão aqui, nessa frase que você traz, que eu quero chamar a atenção para isso, que é imagens internas. Necessariamente, a gente não pensa o tempo inteiro compondo com palavras na cabeça, né? A gente pensa muito a partir também de imagens. Sim. Às vezes a pessoa está longe, ela está no lugar, ela está... O que você está fazendo? Não, nossa, eu estava longe, eu estava agora lá na fazenda, eu estava não sei aonde, eu estava perdido nos meus pensamentos. Em geral, esse pensamento também não é um pensamento linear, né? Um pensamento que vai, que vem, que volta, que te dá essa sensação. E imagem também é uma forma de compor essas ações internas. Porque às vezes o ator precisa de um resultado muito rápido, numa transição de uma ação para outra, e se ele ainda for elaborar todo um pensamento específico, o tempo, às vezes ele precisa de uma imagem que desperte aquilo. Sim, uma imagem, uma cor. Sim, o centro, alterando o centro. Centro de energia, tudo isso que a gente traz para o quê? Para preencher a gente. Nós precisamos nos preencher. A ação, ela precisa ser preenchida. Então, a gente tem que justificar um porquê. A gente tem que nos preencher para a gente... Às vezes, o não fazer nada é suficiente para preencher a gente em cena. Não necessariamente a gente tem que estar em cena quicando, tremendo a perna. Não, você pode fazer presente simplesmente respirando. Se você acompanhar o que o seu colega de cena está fazendo, aquilo ali já preenche a gente para uma possível contracena. E está acompanhando o colega, e sendo acompanhado pelo colega, seria o jogo do foco, né? Total. Aonde está a ação importante de uma cena. Sim. Não é verdade? Total. Isso é um jogo de edição. A direção, ela ajuda muito a gente nesse lugar. A dramaturgia, ela já coloca para onde esse foco está sendo chamado. E o diretor, ele ajuda a gente a equalizar. Porque eu tenho minhas imagens internas, o meu colega de cena tem as imagens internas dele, mas a gente está contando uma mesma história. Então, não é o que está passando na minha cabeça agora que é mais importante para a plateia. Não, está acontecendo toda uma cena aqui. Já aconteceu comigo de uma respiração minha tirar o andamento da cena, da peça. Um solilóquio sendo explicado, a peça sendo explicada naquela frase. Ai, eu dei um suspiro, a plateia riu e o diretor virou para mim e falou: cara, o que você está fazendo? Eu falei: poxa, foi só uma piadinha, que momento impróprio. Né? É verdade. É verdade. A consciência do foco da narrativa, né? A consciência de onde é a atenção que a plateia tem que estar voltado. E é muito legal no teatro, porque a plateia tem... A gente tem, a direção conduz, né? Constrói isso com os atores, mas a plateia vai ter sempre a opção final de voltar a atenção para aquilo ou para o outro elemento. Sim. É essa escolha que talvez eu arriscaria dizer que só o teatro, só a arte presencial aqui tem. Nós somos um organismo, a gente respira junto. A gente está ali acontecendo, né? Sim. E a plateia compartilha disso e compartilha também escolhendo, elegendo
aonde colocar a sua atenção dentro disso, né? Isso é muito legal, isso é bem bacana, É bem lindo. bacana mesmo. Olha, a nossa ação também, às vezes, ela é uma ação que depende de um elemento. De uma régua, de uma lâmpada, de um instrumento musical. Então eu acho muito legal isso aqui, ó, que é o mesmo material humano que a gente estava falando há pouco. Que a gente vai construindo, tecendo, a gente vai tecendo o nosso acervo. Tá. A gente vai tecendo. Ó, acho linda essa frase, ó. Tem uma gaita aqui, ó. Tô tocando gaita há pouco, então eu trouxe ela pra cá, ó. Cada novo objeto contemplado de maneira correta desperta um novo órgão em mim. Cada novo objeto que eu pesquiso, que eu quero entender, que eu conheço o peso, a anatomia. No caso da gaita, eu tenho o cheiro da minha gaita, já tá em mim. Então aquilo ali acaba sendo um novo órgão em mim. É igual um braço, é uma extensão de mim. Entende? Como a gente tem que ter domínio do material que a gente trabalha em cena, isso para a vida. Eu quero saber quem racionaliza com qual braço que você abre, qual braço você fecha a geladeira da sua casa. É uma coisa que a gente não racionaliza. A gente já tem o domínio do peso, do todo. A porta do quarto. Então a gente vai adquirindo isso na vida, nós como ser humano. Agora o ator, ele tem que ter essa preocupação maior com esses elementos que ele contracena. No caso, que nós somos um grupo de palhaços também, o relacionar-se com o objeto é uma coisa fundamental. Porque muitas vezes a gente está apresentando um solo. Então, naquele solo, o objeto ao qual eu estou contracenando, ele vira um personagem, ele vira o branco. Então, o objeto ele pode me dar uma lição de vida, ele pode me corrigir, mas isso tudo vai depender da relação que eu tenho com aquele objeto. Eu tenho que entender onde eu estou trabalhando, como eu estou trabalhando. Sim, com certeza. Eu costumo falar que cada objeto tem a sua inteligência própria, né? E ela só vai surgir se você se relacionar, se você se atritar com o seu objeto, se você se colocá-lo em uso, colocar em contato com isso. Sim. Porque também se ele ficar lá distante, ele não vai te dizer nada. Só vai dizer que tá ali. Sim, vai vir um mero objeto decorativo, Sim. né? Cara, tá muito legal. Só que vai ter que dar uma aceleradinha por conta do tempo, hein? Vamos correr. Reação. A gente já falou sobre, a gente já identificou o nosso corpo, já identificou o nosso espírito, a gente já entendeu da onde vem a ação interna, a gente já entendeu um pouco sobre a ação física, aí agora nós vamos entender o que é a reação. Vamos lá, ó. No dicionário é um substantivo feminino, é o ato ou o efeito de reagir, comportamento de um ser vivo manifestado em presença de um estímulo. Ação, o estímulo é interno. Agora, a reação é um estímulo externo. Então, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar vivo. Eu reajo em função a algo. A não algo. reajo em função de nada. E esse algo é concreto. Sim, isso ao mesmo tempo que é revelador, é muito complicado. Ó, eu vou lá para baixo aqui primeiro, ó. Porque ó, não pode se virar uma marca. Não pode. O que acontece muito no teatro é que a gente está tão acostumado a reagir que eu estou esperando o estímulo do meu amigo, que já sei que vai acontecer. Acostumado a agir, né? Que Agir. você vai, só age, não reage. Gente, só uma coisa, marca aqui não tem nada a ver com marca de roupa, de sapato, de carro, nada disso não, tá? Marca aqui não pode virar uma marca. Quando no espetáculo a gente combina o que vai acontecer, onde o ator vai estar no exato momento, e a gente repete isso, esse local que a gente combina, esses desenhos, normalmente a gente chama de marca.
É um espetáculo todo marcadinho, todo coreografado. Isso permite o ator lidar com aquilo consciente e como se aquilo fosse espontâneo. Então, é sobre essa marca que ele está falando, tá? Não é sobre o seu tênis, não. É a marca do que o diretor marcou a gente em cena. E outra aqui, ó, é não confundir com pantomima. O que é pantomima, hein, diretor? Pantomima é a gente comentar de uma maneira objetiva, Transformando o gesto em palavra, né? o gesto em Ou palavra. seja, exato. Não! Legal! Por favor! Aí acaba virando uma coisa tão literal que isso a gente no teatro chama de pantomima. Então a reação, às vezes, ela cai nesse lugar forjado, que é uma coisa que a gente não costuma utilizar. E geralmente quem faz muito esse recurso quer deixar tão claro para a plateia que às vezes é possível você perceber na cabeça dele ele pensando assim, se não deixar claro eles não vão entender, ou seja, eles acham que a plateia é burra. E a gente acaba chamando isso de gaguejar. Porque já foi dito, você está gaguejando naquele mesmo lugar. Vamos lá. A reação é o comentário da ação. Então, eu preciso esperar o meu colega de cena agir para eu comentar aquilo. Então, não tem como antecipar, não tem como ser uma marca. A gente tem que estar vivo, tem que estar presente, tem que entender a situação em qual a gente está inserido. E aí eu lembro do princípio da física, né? A cada ação existe, para cada ação, uma reação oposta, com a mesma intensidade da força do que agiu. Esse é o princípio da física, cara. Faz parte da vida. Para cada ação, uma reação. Isso vale para o teatro. Ó, parece até que a gente está falando a mesma coisa, ó. Toda ação causa uma reação oposta com a mesma intensidade. Acredita, esse cara sabe o que ele está falando. Evite ficar só agindo. A reação é fundamental para o desfecho cômico. Certo. A gente tem que pontuar o que está sendo dito. A gente tem que dar um desfecho naquilo. E isso acaba acontecendo muitas vezes no comentário. Ele é super importante, tanto quanto a ação. Elabore suas reações com a mesma atenção e cuidado das ações. Então, da mesma forma que a gente pensa um espetáculo, que você sabe o que você está pensando, minhas ações internas, minhas ações físicas, eu tenho que entender aonde vai acontecer minhas reações também. O que eu vou comentar, como, o que e como eu vou reagir às coisas que acontecem. Porque nós somos vivos, seres vivos, e estamos trabalhando com comunicação. Ótimo. Temos 10 minutinhos. 10 minutinhos. Os 10 minutinhos, a gente vai até mudar um pouco o nosso ritmo, né? Para caber no nosso tempo aqui, né? Ritmo. Quando a gente fala de ritmo, as pessoas já pensam em quê? Em música. Igual nós fizemos aqui agora. Igual aconteceu, porque são ritmos musicais. E esses ritmos musicais, os ritmos das danças, eles estão muito voltados à atmosfera. Tem música que você escuta, dá vontade de chorar. Tem música que te causa uma alegria. Tem música que já contagia, que você vai quicar. Então aquilo ali traz um estado de animosidade. A música, o ritmo da música nesse caso, ele afeta diretamente as nossas imagens internas. Te localiza, ele te pontua em uma atmosfera. E é muito legal nesse nosso estudo, porque nós temos uma atmosfera criada pela dramaturgia, uma atmosfera criada pelo personagem e uma atmosfera que ela é criada entre um personagem e outro, é um espaço entre que vai ser preenchido. Então tudo isso, quando a gente toma consciência, a gente consegue
afetar o ritmo, diferente do cinema, que é uma coisa que a ilha de edição faz e pontua e coloca a música de imagem de fundo e aquilo ali é eternizado. No teatro, na palhaçaria, no circo, a gente edita todas essas informações ao vivo, é presente, é o agora. Eu posso falar, gente, hoje eu achei o espetáculo tão ralentado, o espetáculo demorou tanto para acontecer, ou então fala assim, gente, hoje a gente correu, a peça acabou 5 minutos antes. Nossa, 5 minutos é uma eternidade. E isso acontece por causa dessas coisas aqui, ó, que eu vou citar para vocês, ó. Muito é a dramaturgia. A dramaturgia, ela já traz as atmosferas que o dramaturgo quis trazer. Então eles já contam histórias. Saiu de tal lugar, foi para tal lugar, entrou em tal lugar. Aí a direção, ela vai arrumar uma estrutura para a gente contar aquela história. Perfeito. E essa estrutura da performance, ela vai também para cada indivíduo que está contando essa história. Se tem 10 personagens, os 10 personagens, no caso, os 10 atores que estão controlando os personagens, eles vão ter que estabelecer um contato. Em toda cena, ele estabelece um contato, ele desenvolve esse contato e ele rompe o contato com a plateia. Então esse formato de cena, ele tem que se renovar toda vez que há um rompimento no contato. Porque toda vez que ele se faz presente, ele está dando um ritmo de vida para aquele lugar. Cada personagem que ele contracena num estado de animosidade. Ele não é monocorde. Porque senão ele vira um personagem chato, sem vida, sem preenchimento, sem interesse. É monótono mesmo. Tá. Quando a gente falou das ações internas e as ações físicas, a gente entra no método das ações físicas. Esse método das ações físicas é uma partitura que cada ator aprende a desenvolver para entender quanto que ele entra. Quando ele entra em cena, ele está no estado de espírito, aí tem uma transformação ali, aí daqui a pouco eu caio, daqui a pouco eu tenho uma briga, mas eu encontro o amor da minha vida, aí fugiu com outro. Então essa dinâmica do meu personagem, das minhas ações, dos meus pensamentos, de como eu vou agir em cena também, rege com certeza o ritmo do espetáculo. E esse material é o material de criação do ator. Se o texto, a história é do dramaturgo, do escritor, se a forma de contar, a estrutura da performance é do diretor, aqui está o trabalho do ator. Sim. É onde ele vai ser criativo, onde ele vai elaborar, aonde ele vai trazer isso, né? O material onde ele manipula. Então o método das ações físicas é a dramaturgia própria de cada ator. A partir do momento que a gente tem o domínio do método das ações físicas, é uma revolução na vida do ator. Isso, perfeito. Temos 5 minutos. Lindo isso, eu vou até, vou até entrar em suspensão agora. A suspensão, eu adoro esse lugar aqui, ó. Essa quebra, que você usa muito. Você é uma das pessoas que mais entram nesse lugar assim de... E agora? Esse estado de suspensão, ele quebra o ritmo porque a gente não sabe para onde o espetáculo vai ser levado. Tá uma super complexidade, algo para resolver, só que o que acontece? Não sei, porque a vida é assim, tem hora que a gente sabe e tem hora que a gente não sabe, né? Vamos lá. A música e a dança a gente já falou. Uma coisa também que eu adoro, que eu amo, que rege muito o ritmo de como essa história vai ser contada, é a técnica teatral. A sonoplastia. Aquele sonzinho de fundo, que pode ser uma goteira. A luz. Arrasando, hein? Arrasando.
A gente ensaiou muito para fazer isso. Até parece. A luz pode ser muito fundamental. A luz pode ser uma passagem de tempo. Então a gente pode estabelecer o ritmo da peça de acordo com a luz, com a projeção no Domingo Sem Chuva. Eu acho fantástica aquela passagem de tempo que ela é feita com a colagem de fotografias. Aquilo ali dá uma dinâmica, dá um ritmo e leva a gente para um futuro. Então eu acho fantástica aquela maneira, aquela transição, como é colocada tanta informação e você embarca. Só situando, o Domingo Sem Chuva é o nosso espetáculo que fala sobre velhos, e a história começa no Réveillon de 1954 e dá um salto para 60 anos depois. Esse salto de tempo que acontece em 3 minutos, ou menos que isso, 60 anos, é todo feito a partir de imagens, de fotografias que vem seguindo uma sequência até chegar em 2015, aonde a história realmente acontece. Quer mais ritmo que isso? 60 anos em 3 minutos? Aí pediu, né, papai? E também, uma coisa que muito acontece é a maquinária. A gente vê isso muito em musical da Broadway, que quando você vê, você tem um plano de fundo, aí sobe esse, desce o outro, maquinária, papapá. Palco que gira. Nossa, aquilo ali leva você para outros lugares. Você não acredita que você está ali. Você vai para outras atmosferas, outros ritmos, aí neva, e daqui a pouco sol, e daqui a pouco você está na praia. Uma outra coisa que é legal também é ver os teatros de boneco, né? Sim. O teatro de boneco também cabe isso, porque ele consegue, os bonequeiros conseguem criar um universo que você fala, uau, teatro de sombra, né? Leva para, cria possibilidades, às vezes com objetos muito simples, mas com uma competência, com uma precisão, usando de tudo isso, né? Então esse elemento mágico, esse elemento de fascinação, de ritmo, de tempo, de espaço, de estabelecimento, de atmosfera, tá, gente, em todas as formas de narração na cena. Então é muito relativo a gente falar ritmo, a peça tá sem ritmo. Há pouco eu falava pro meu diretor aqui, cara, é muito tempo para eu ficar deixando o serviço. Ele fala, não. Eu falei, cara, eu tô ralentando. Tá ralentando, é muito tempo. Ele falava, não. Daqui a pouco, quando você vai entender aqueles 2 minutos que você está em suspensão, que você está preenchendo, aquilo ele chama a atenção da plateia, sabendo usar de forma diferente, né? Porque no começo, quando eu não acreditava, ninguém acreditava também, não. A gente sabendo preencher e dilatar nesse ritmo, não existe esse lugar de espetáculo ralentado, de espetáculo corrido. A gente tem que entender o que a gente vai se comunicar e quais recursos a gente tem para a gente tornar nosso espetáculo ralentado, ou dinâmico, ou profundo, ou raso, ou da maneira com que a gente quiser. Então agora a gente tem que partir. E nada melhor para partir do que uma música de despedida. Ah, puxa, vai. Eu vou entrar naquela mesma pegada do